Uma pessoa que pega o telefone, liga para um presidente da República, puxa um assunto polêmico tentando extrair alguma informação comprometedora, grava essa ligação e depois vaza tudo para a imprensa, tem um problema sério e está cheio de más intenções, você não acha? Jorge Cajuru é um colecionador de polêmicas. Em 2004, quase apanhou durante um programa de televisão quando chamou de covarde o boxeador Marinho Soares. Pra você ter uma ideia, os funcionários da TV Bandeirantes tiveram que separar os dois. Em 2004, outra polêmica. Durante a transmissão do jogo Brasil e Argentina na capital mineira, Belo Horizonte, Cajuru disse que os ingressos para cadeirantes estavam sendo repassados a políticos. Ele participava de uma transmissão ao vivo da TV Bandeirantes e foi demitido por causa desse episódio. Cajuru também trabalhou no SBT, mas foi demitido ao atacar jogadores e técnicos da seleção brasileira após aquela eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2006. Chamou Ronaldinho Gaúcho de foca, fazendo embaixadinha, o Adriano de leão de chácara deprimido, o Kaká de manequim desfilando, Roberto Carlos e Cafu de latifundiários das capitanias hereditárias das laterais do campo, e o Parreira e o Zagallo de duas peças raras de museu, deitadas eternamente em berço esplêndido. Na ocasião, atacou também a CBF e a Rede Globo. Numa outra ocasião, em entrevista ao repórter Roberto Cabrini, Cajuru disse que a Copa do Mundo era um negócio e afirmou que o Brasil não ganharia em 2010 porque tinha um esquema aí para o título vir em 2014, quando a Copa do Mundo fosse disputada aqui no Brasil. Pelo resultado e depois daquele fatídico 7-1, a gente vê que ele não tem noção do que fala, né? Mas tem mais polêmicas aí na vida do Cajuru. Em 2016, Jorge Cajuru sumiu por 3 dias. Na ocasião, levantou-se até a hipótese de sequestro. Ele reapareceu e disse que sumiu por medo. Em 4 de julho de 2016, ele publicou esse post aqui no Twitter. Eu vou desaparecer toda vez que eu sentir o risco real. Grato à imprensa nacional. Vocês fazem coronéis ter medo de matar um defunto nacional. No mesmo dia, ele mandou mais um post. Em Goiás, se matou jornalista no centro com 7 tiros. Queriam que eu ficasse cara a cara com jagunços de bicheiro e políticos frios? Escondi. Esse ano, Cajuru, durante uma live com a Antônia Fontinelli, comentou que sobre a apresentadora Luciana Gimenez ele não tinha nada a falar. Disse que não falava sobre mulher de programa. A apresentadora, perplexa, disse que eles estavam ao vivo. E o Cajuru respondeu que ela já o tinha processado e que poderia processar de novo porque era uma mulher desqualificada. Tanto que ela virou o que ela virou por 30 segundos com Mick Jagger. Esse ano, Cajuru voltou às manchetes dos jornais após afirmar que era pai biológico de uma das filhas do ex-jogador Túlio Maravilha. Como sei o que é imprensa, nunca tive caso extraconjugal com a Alessandra. Ela estava com 17 anos e separada. A única verdade, Ronaldo Caiado sabe, pois ela queria fazer DNA e depois desistiu. Agora veja, uma pessoa com um currículo desses não me parece ser digno de credibilidade. Tem uma entrevista dada por Cajuru na segunda-feira à TV Serra Dourada, que é uma subsidiária aí do SBT, uma repetidora do SBT de Goiás, onde ele afirma que deixou registrado nos anais do Senado, no dia da sua posse, que ele conversaria com todo mundo da política com uma condição. No telefone, ele gravaria a conversa.
E disse que se alguém fizesse a ele alguma proposta indecente, ele gravaria com a caneta que ganhou de presente do apresentador da Atena. Ele disse que todo mundo no Senado sabia disso, o que não justifica o que fez com o presidente da República. E completou dizendo que tornou pública a conversa com o presidente Jair Bolsonaro para preservá-lo e, antes de mais nada, para chamar a atenção dele pelo que ele fez. Cajuru disse que o Bolsonaro não estava sendo justo com ele. Ele ainda disse que não colocou uma parte da gravação onde o presidente ofende um senador amigo, muito querido dele, mas depois que o Bolsonaro disse que ele podia mostrar tudo, aí ele entregou com exclusividade para a Rede Bandeirantes essa gravação. A entrevista do senador Cajuru à TV Serra Dourada está disponível no nosso site, instantenews1.com.br. É só clicar ao entrar no site, na aba superior, tem um ícone ali chamado Vídeos Interessantes. E você aí vai ter acesso à entrevista, instantenews1.com.br. Só que o senador não explica sobre a entrevista para o antagonista, onde ele foi categórico em dizer que o foco principal do pedido encaminhado ao STF por ele era o governo federal. E no dia seguinte, na ligação com o presidente Jair Bolsonaro, o discurso já não foi bem esse, né? Ontem ele já disse que rompeu com Bolsonaro, que vai apoiar Ciro Gomes. Bom, esses dois malucos se merecem. Eu acho que esse Cajuru deve ser página virada. Suas atitudes revelam o tipo de pessoa que ele é. Esse rompimento foi ótimo para o presidente. Assim, ele se afasta dessa encrenca. E o advogado e comentarista Caio Coppola deve fazer o mesmo para não se comprometer aí, nem comprometer a sua imagem. Ele já fez a sua parte, né? Entregou abaixo-assinado com quase 3 milhões de assinaturas, solicitando aí o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E sobre esse impeachment, o senador Cajuru disse para todo mundo que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, iria pautá-lo em breve. Só que na terça-feira o Rodrigo Pacheco disse que não vai pautar impeachment de ministros do STF. Ele já avisou que não vai permitir que o Senado atue de maneira revanchista com relação ao Supremo. Provavelmente ele está alinhado com a bancada do rabo preso. E você vê, né? Bom, essa foi mais uma bola fora aí do Cajuru. Mas parece que tem jornalista que se acha famosa e que comprovou que está também com parafuso a menos. Veja o que publicou ontem a jornalista Mônica Bergamo. Um pouco uso de palavrões por Bolsonaro reforça a tese de que ele sabia que Cajuru divulgaria a conversa e completou afirmando que Bolsonaro é conhecido por usar com naturalidade palavras de baixo calão. Realmente não dá para levar a sério uma jornalista desse nível. Mas por causa da atitude do senador Cajuru, começaram a aparecer vídeos comprometedores dele aí nas redes sociais. Tem um que é uma conversa vazada do bicheiro Carlos Cachoeira com um vereador dizendo que não repassaria mais dinheiro para o Cajuru. E tem uma outra gravação em que ele fala com um tal de Giovanni, que parece que era o contador do senhor Carlos Cachoeira, de acordo com os inquéritos da Polícia Federal, né? Então, nessa outra gravação, Cajuru dava um número de uma conta para que o dinheiro fosse depositado. Isso foi na época em que ele era vereador. No final do vídeo, Cajuru ainda zomba da justiça, dizendo que o dinheiro não ia poder ser depositado na conta pessoal dele, porque senão a justiça ia lá e tomava o dinheiro dele. E teve uma outra ontem aí, né? Até o ex-motorista do senador Cajuru postou um vídeo no qual ameaça contar os segredos do ex-patrão. E tem mais, hein? Ele ainda chamou o Cajuru de vagabundo, dizendo que ele acabou com a família dele. Diz que tem um vídeo aí com coisas escondidas embaixo do colchão. Veja que coisa, né? Mas no meio disso tudo,
surgiu uma notícia boa, né? 41 senadores assinaram um pedido para ampliação do escopo da CPI para incluir prefeitos e governadores. E o presidente do Senado já tomou as providências para a instalação da CPI, que vai investigar os atos ou eventuais omissões do presidente da República e os governadores e prefeitos para saber o destino do dinheiro enviado pelo Congresso Federal para o combate, pelo governo federal, desculpe, para o combate aí da pandemia, né? Agora é fato. A maioria do Senado quer uma investigação bem abrangente para desespero de governadores e prefeitos. Papel de bobo mesmo fez o STF ontem, julgando a decisão do Barroso depois do processo para a instalação da CPI já ter sido iniciado pelo Senado. A conclusão que a gente chega é que esse senador Cajuru aí é uma pessoa tóxica e, portanto, perigosa. Pelo que a gente viu, não vai acrescentar nada na vida de ninguém, só problemas. Diante de tudo que a gente mostrou, nós podemos ter uma certeza. Esse senhor Cajuru pode ser tudo, menos normal.